Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu tô fazendo esse vídeo, eu já vou explicar por quê, mas a própria descrição já diz mais ou menos sobre o que ele é. Walking Dead! Eu ganhei esse Blu-ray aqui. Olha que doido. Sexta temporada, finalmente eu vou poder ver, porque não tinha no Netflix, não tinha em lugar nenhum. Então agora finalmente eu vou poder ver o Walking Dead. Porque se não tinha no Netflix, não tinha no YouTube, só tinha por uns negócios loucos lá de baixar, pirataria. Não que eu seja contra a pirataria moralmente, mas eu não sei usar. Ou melhor, eu sou contra a pirataria moralmente falando. Eu sou apenas contra proibir pela força. Vou esperar chegar aqui alguns telespectadores. Enquanto isso, vou cantar um pouquinho. La ci darei la mano, la me dirai di sì. Vede non è lontano. Aí, chegou. 9, Daniel Simões, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre aborto e saúde pública. Muito bem, eu tava na comunidade da minha faculdade lá, o INSPER. Aí, eu coloquei assim, olha, tem um coletivo feminista no INSPER. Eu até defendo que vocês existam lá dentro, já que o INSPER é uma propriedade privada. Se bem que se fosse na minha faculdade, eu não permitiria um coletivo feminista, mas de jeito nenhum. Agora, vocês por favor não defendam aborto, porque isso aqui é assassinato. Aí encheu de feminazi falando besteira, falando merda. E o que mais me assustou é que mais ou menos 90% dos alunos ali eram a favor do infanticídio intrauterino. Aborto é eufemismo. A grande maioria. Bom, discussão daqui, discussão de lá. Aparece o comentário que mais me assustou de todos. Um comentário que me deixou mais aterrorizado do que se todos os zumbis do Walking Dead viessem agora pra cima de mim. A menina falou o seguinte: discussão de aborto não é uma questão filosófica ou moral. É uma questão de saúde pública. Quer dizer, ela admitiu que você precisa jogar no lixo qualquer consideração moral para defender uma barbárie como o aborto. As feministas jogaram toda a moralidade no lixo e vêm falar que é uma questão de saúde pública. Muito bem. Para começar, ela jogou fora toda a ciência, toda a epistemologia. Porque você só pode justificar algum argumento de saúde pública com base na moralidade. Precisamos que o governo invista em saúde pública. Com base em quê? Você está falando uma baboseira dessa? Você precisa dar alguma justificativa moral para isso. Eu tenho várias justificativas morais para não fazer isso. Muito bem. Saúde pública. Como é que eu defino saúde pública? Não vou aqui usar o argumento econômico. Saúde pública seria saúde que não é privada. Nós podemos falar em saúde coletiva. É qualquer situação, qualquer fator que exista no mundo que afete a saúde das pessoas de forma geral, não apenas a saúde de um indivíduo. Então, por exemplo, a existência de um vírus assassino numa floresta do Congo é uma questão de saúde coletiva, ou, dependendo de o quão flexível você seja na sua terminologia, uma questão de saúde pública. Um vírus na floresta do Congo, uma zoonose. Então, nós teríamos que ter uma abordagem em relação a isso que seria moralmente justificada a partir de algum approach moral. Muito bem. Não é o caso do aborto. O aborto não é nem uma questão de saúde pública e nem uma questão de saúde individual. O aborto é simplesmente um assassinato, porque tem uma criancinha lá dentro, tem um bebezinho. Esse bebezinho está crescendo. Se você analisar isso do ponto de vista da ecologia, não é uma relação de parasitismo. É uma relação intraespecífica, a mesma espécie. É uma mãe e um filho. Um está gerando a vida do outro. Seria uma espécie de comensalismo, se nós assumimos que existem vários benefícios hormonais da gravidez. E acabou. Ah, mas a mulher não quer ter filho. Psicologicamente ela se sente torturada, ameaçada. Bom, aí nós vamos entrar na discussão moral de se é válido abortar ou não. Que os libertários vivem fazendo e eu considero completamente imoral. Mas nunca é uma questão de saúde pública. Aí a mulher fala assim, não, mas quando a grávida pobre quer abortar, ela não tem como, ela vai numa clínica clandestina imunda e faz uma operação de altíssimo risco. Isso é uma questão de saúde pública. Não, isso não é uma questão de saúde pública. Primeiro que isso é um risco de saúde individual, não é coletivo, não é público, não é porra nenhuma. Segundo que ela foi lá abortar porque quis. Ela quis lá assassinar o filho porque quis. Legalizar ou não o assalto à mão armada não é uma questão de saúde pública. Ah, mas o assaltante toma tiro, e aí o tiro causa danos à saúde. Bom, ninguém mandou você assaltar. Não é uma questão de saúde. É um ato que a mulher incorreu porque quis
sabendo dos riscos. Não é um problema estocástico, como é o aparecimento de um câncer, não é uma epidemia, não é uma questão de saúde comportamental sistêmica, como é a obesidade. É simplesmente porque a mulher foi cometer um assassinato. Não tem nada a ver com saúde pública. E o argumento moral, eu não estou entrando nos méritos disso nesse vídeo. O fato é que a mulher fica 9 meses com o bebê, com isso ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, mas nada justifica ela assassinar a criança. Agora, o que é uma questão de saúde pública? Você poderia abordar da seguinte forma: o aborto aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis. Isso talvez seja uma questão de saúde pública. Existem vários estudos empíricos sobre isso. Quando você permite o aborto, obviamente a população se torna mais promíscua. Agora, como ela não tem a responsabilidade de carregar a criança 9 meses, ela pode simplesmente matar, a sociedade inteira fica mais promíscua só por esse incentivo econômico. Sem falar em toda a carga psicossocial que está por trás de uma sociedade que permite a liberação do aborto. Então, há uma correlação fortíssima entre a legalização do aborto e o aumento da promiscuidade, o aumento da imoralidade e, portanto, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aborto, não engravidaram a mulher, não abortaram, as pessoas simplesmente que vão ter relações sexuais com mulheres que praticaram aborto, elas estarão tendo relações sexuais num ambiente mais propenso a doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, liberar o aborto, suas feminazes, é uma ameaça à saúde pública, já que vocês gostam de colocar nesses termos, porque aumenta a quantidade de DST. Querem outro exemplo? O aborto aumenta a propensão à depressão, e a depressão causa câncer. Isso também pode ser encarado como uma questão de saúde, não pública, aí é totalmente individual, mas é uma grande ameaça à saúde da mulher. O aborto é sempre uma operação invasiva, quer você faça ele clandestinamente ou não. Então sempre você vai estar arriscando a sua vida, você está arriscando a sua vida por um motivo imbecil, por um motivo criminoso, antiético, pecaminoso, demoníaco, que é matar o bebezinho que está dentro de você. Então esse é o argumento mais imbecil que você pode falar. Aborto é uma questão de saúde pública. Isso é ridículo. Isso é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na vida. Você vai cometer crime porque quer. Você vai se arriscar porque você quer. Eu não vou legalizar o assalto à mão armada só para proteger assaltante de tomar tiro da polícia. Eu não vou legalizar aborto só para proteger a aborteira de ir numa clínica imunda matar o próprio filho. Pau no cu de vocês, literalmente. Tô nem aí. Agora, vocês querem saber qual é... o segundo argumento mais imbecil que eu ouvi. Você não se preocupa com a mulher e você não se preocupa com a criança depois que ela nasce. Você só se preocupa com o feto, né? Ô idiota. Todo abortista vem com o mesmo argumento. A criança vai ter uma vida de merda. Então pronto, vamos deixar os pobres pobres, vamos deixar o mundo a merda que tá, e simplesmente vamos matar todo mundo que está por vir para eles não passarem por esse problema. Igual as memórias póstumas de Brás Cubas, quando o Brás Cubas fala: eu não leguei a nenhum ser humano a tragédia desse mundo, eu não tive filhos. O Brás Cubas pelo menos teve a decência de não ter filho. Agora você vai lá, abre as pernas, mete feito uma puta vagabunda, engravida e depois você quer matar a criança, sua puta, sua capivara arrombada. Então não vamos melhorar o mundo, não vamos corrigir as mazelas sociais, não vamos corrigir a pobreza, vamos simplesmente matar os pobres ainda na barriga. É eugenia pura. A esquerda... Olha, parabéns pra esquerda. Deixa eu bater palmas. Eu queria ter 1% da genialidade argumentativa da esquerda. Eles conseguiram convencer a população de que ao invés de resolver o problema da pobreza, nós podemos matar os pobres. E isso é moral. Então eu me preocupo com as crianças pobres, nascidas, que não nasceram, que vão nascer um dia, porque eu quero corrigir os problemas sociais, eu quero corrigir a pobreza e não matar o pobre na barriga da mãe. Uma sociedade que vai ter filhos, vai botar os moleque pobres aí, vai ser obrigada a corrigir a pobreza. A correção da pobreza, que, diga-se de passagem, deve ser feita por mecanismos de mercado, capitalistas, nunca pelo Estado, ela vai ter externalidades positivas para todo mundo. Ela vai corrigir o problema de todo mundo que tá vivo. Agora, quando os filhos da puta da esquerda vêm com esse argumento de vamos abortar porque o cara é pobre e vai ter uma vida de bosta, então você está justificando matar um bebezinho pobre que já nasceu, ao seu puto eugenista, nazista de merda. Vamos matar um bebezinho pobre de 5 anos, então? De 2 anos? Aliás, vamos matar um velho pobre, porque a criança pobre ainda pode ter algum insight empreendedorial. Algum casal inglês pode adotar ele. Igual aquela música lá, né? Da facção central. Tentou me abortar uma pá de vez. Não era assim.
tentou me vender uma pá de vez, quase fui criado por um casal inglês. Agora, o pobre idoso vai fazer o quê? O pobre idoso não tem mais perspectiva. Vão matar os idosos também? Não dá, é melhor não dar nem ideia pra esses putos. Porque aquele pseudo-economista de merda, o Paul Krugman, nojento, juro pra você, cara. A cara do Paul Krugman, ela implora um tiro de fuzil. A cara do Paul Krugman, ela é um alvo, cara. A cara dele dá muita raiva. Eu acho que devia ser um direito natural do ser humano atirar na cara do Paul Krugman, porque dá muita vontade, cara. O dedo do gatilho começa a coçar. A cara do Paul Krugman, ele devia ser morto pela cara. Ele não dá uma dentro. Em 2014 para 2015, ele falou, não se preocupem, o Brasil está seguro. A Dilma colocou lá na página dela, o Paul Krugman, prêmio Nobel, prêmio Nobel no teu cu. Falou que o Brasil tá bem. Não deu um ano pra essa merda desabar. E eu cantei a pedra. Porque se o Paul Krugman falar que merda é ruim, merda deve ser bom, cara. Porque ele não dá uma bola dentro. E o Paul Krugman, ele defende um negócio chamado Death Panel, painel da morte. Junto com aquela vadia da Lagarde lá do FMI. E eles falam o seguinte, não, os idosos têm que deixar pra morrer porque eles dão prejuízo econômico. Depois os capitalistas é que são malvadões, né, os seus pau no cu do caralho? Idoso não dá lucro, mata, seus vermes, vagabundos. Isso é que dá jogar a cristandade fora. Isso é que deu o império da razão. Ai, a idade da razão, o laicismo, o iluminismo. Resultado, vamos matar os velhos. Seus pau no cu, eu quero voltar pra Idade Média, seus merdas. Seus vagabundos. Então eles querem simplesmente deixar os idosos morrer. Death Panel significa isso, os idosos vão morrer. Bom, se quando eu for velho eu vou ser deixado pra morrer, pra que caralho que eu vou trabalhar hoje? Pau no cu. Caguei. Foda-se. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou gastar tudo, porque quando eu for velho vão me matar mesmo. Então a preferência temporal vai subir pra caralho. Todo mundo vai gastar, vai consumir, ninguém vai produzir porra nenhuma, e a economia inteira vai pro saco. Agora não é essa a questão. Você quer saber a verdade? Foda-se a economia também. O velho é um ser humano. Enfim, só isso já basta. Isso não basta porque vocês esqueceram! Vocês cagaram! Vocês cagaram! Pros ensinamentos do mestre! Então não adianta falar em humanidade, em ser humano. Vocês cagaram! Vocês jogaram fora! Se Cristo voltasse aqui, vocês crucificavam ele de novo, seus vagabundos! Vocês não têm nem a gratidão pelo que o velho produziu a vida inteira dele. Ou se ele não produziu também, foda-se, é um ser humano, porra. Agora, o resultado econômico seria uma tragédia, né? Ninguém ia produzir mais porra nenhuma. Ia ser uma sociedade de consumo, de queima de capital. Ao gosto dos keynesianos. Bom, vamos matar os velhos, vamos matar os jovens também, né? O pobre, ele vai ter uma vida de merda. Vocês já pensaram quão materialista é essa frase? Vocês já pensaram quão materialista é isso? O cara nasceu pobre, nasceu sem dinheiro, nasceu sem perspectiva. Vamos matar, vamos liberar o aborto. Cara, uma aluna do INSPER, que custa 3 pau aquela merda por mês, dinheiro jogado no lixo, nasceu com bens materiais. É tudo playboy, é tudo coxinha. Vai tudo pra Trancoso lá, passar o Réveillon. Eles não têm alma. Eles são muito mais pobres do que os favelados. Alguém que fala que o aborto não é uma questão... É uma questão de saúde pública, é que o argumento moral deve ser jogado no lixo. Essa pessoa é muito mais pobre que o mais pobre dos favelados. Ainda assim, eu não sou a favor de abortar uma pessoa dessa. Então, pra ele, só vale o recurso financeiro. Ninguém pensou no valor intrínseco da vida. Ninguém pensou em outros tipos de deficiência que não financeira. Às vezes um cara nasce numa família que não o ama. Às vezes o cara nasce numa família desestruturada. Todos nós somos pobres. Todos nós somos deficientes. Todos nós temos a mancha do pecado. Você vai matar o cara porque ele não tem dinheiro? Quer dizer que você mede o valor da vida humana pelo quanto de dinheiro a família dela tem, seu materialistazinho de merda. E aí eles falam que os capitalistas é que são sem coração, os capitalistas é que são materialistas. A esquerda é a ideologia do demônio. Esquerda é o próprio demônio. Eles conseguem distorcer tudo, absolutamente tudo. A esquerda, ela não tem coerência em nada, a não ser nenhuma coisa. Ela é coerente com o demônio, ela é coerente com o mal. Tudo que a esquerda defende é o pior, é a malignidade. Este é o compromisso ideológico da esquerda, a malignidade. O desserviço.
o serviço do mal, a distorção de tudo que é real. Isso é a esquerda. Fora disso, vocês não vão achar nenhuma coerência. Então, a minha ideologia, se vocês querem saber, se eu sou conservador, se eu sou libertário, eu sou anti-esquerda. O que a esquerda defender, eu sou contra. Se isso implica em ser libertário, ser conservador, o importante é que eu sou anti-esquerda. No que a esquerda critica o conservadorismo, eu sou conservador. No que a esquerda critica o libertarianismo, eu sou libertário. Anti-esquerda. A ideologia do demônio. O demônio é o maior esquerdista de todos. Queria ser igual a Deus. Vagabundo. Filho da puta. Bom, é isso aí. Deixa eu responder as perguntas aqui. Não, é aterrador, cara. Fiquei assustado. Chega no Insper lá, falei contra o aborto, 2 curtidas. Aí a menina fala, vamos abortar sim! Você não pode dar opinião porque você não tem útero! 397 mil curtidas. Vai tomar nos seus rabos. Bom, deixa eu responder as perguntas que eu vou embora aqui. Eu vou assistir Walking Fucking Dead. Cara, cada comentáriozinho mais lixo, mano. Stores Gex. O que você acha da influência da ideologia de gênero nas crianças hoje? Isso aí é equivalente moral à pedofilia. Professorzinho vagabundo que vem ensinar ideologia de gênero para as crianças devia tomar tiro de fal na cara. Seus filhos de uma puta. Isso é coisa do demônio. Deus criou o homem e a mulher. Então, seus filhos da puta, vagabundos, existem 2 sexos. Não vou nem falar em gênero, porque gênero já é linguagem pervertida gramsciana. Existem 2 sexos. Sexos. Homem e mulher. Não existe mais porra nenhuma fora disso. Seus vagabundos. Existe homem que gosta de se vestir de mulher, existe homem que acha que é mulher, existe mulher que acha que é homem, existe homem que acha que não é porra nenhuma, mas são todos homens e mulher. Você não foge disso. Aí tem as síndromes lá, que o cara tem 300 cromossomos X e 200 cromossomos Y. Como o próprio nome diz, são síndromes. Não é a normalidade. Mesmo assim, os cientistas, os médicos falam, essa síndrome aqui é uma síndrome que dá em macho, e essa aqui é uma síndrome que dá em fêmea. Ou seja, mesmo para tipificar as síndromes, neguinho fala em macho e fêmea. Não tem outra coisa. Se você não gosta disso, você reclama com Deus, porque foi Deus que criou assim. Adão e Eva. Era só 2, tá? Adão e Eva. Não tinha o Adão, o Ivo, o Evo, os transgêneros. Era 2. Aí veio a serpente e colocou minhoca na cabeça das pessoas. Agora, existe uma ontologia do homem, existe uma ontologia da mulher. Mesmo as pessoas que são exceções, o homem que vai ser um excelente estilista, a mulher que vai ser uma excelente pilota de caça, todas elas precisam ter como base a ontologia do homem e mulher, mesmo para se destacar como exceção. Porque é isso que caracteriza o valor de uma exceção. O heroísmo de uma exceção. Ou a psicopatia de uma exceção. Esse é o fato. Agora, quando vem um professorzinho lá e coloca ideologia de gênero, ele não está libertando as pessoas, ele está escravizando as pessoas na mentira. Ele está simplesmente destruindo uma base ontológica que serviria de identidade para o menino, para a menina, serviria de economia de informação para o menino, para a menina. Eles vão ter uma crise interna, uma crise de identidade que vai gerar uma geração de psicopatas, de perdidos na vida. Eles estão criando, eles estão semeando a tragédia futura dessas crianças. Se um professor chegar a ensinar ideologia de gênero, eu tiro de fal na cara dele. Tinha que chegar lá, já tinha que chegar na porrada já. Como acabar com a ideologia de gênero? Bom, a primeira coisa é um livro de biologia da 6ª série. Tem homem e tem mulher, acabou. A segunda coisa seria você mostrar de onde vem a ideologia de gênero. Vem de um plano da nova ordem mundial para descaracterizar o ser humano. Fazer com que a sociedade seja totalmente pasteurizada e controlável por esses vagabundos. E a terceira é na base da bala mesmo. Deixa eu ver. João Vitor Roberti da Costa pergunta: é possível atualmente ser totalmente dependente do Estado, uma anarquia individual? Bom, fisicamente é difícil. Teve um cara que foi morar no meio do mato e o Estado foi lá buscar ele. Então aquele argumento de vai morar no meio do mato, até isso já falhou. O Estado quer controlar tudo. Aliás, a ONU é isso. A ONU quer que você não tenha para onde correr. Agora, você pode mentalmente, você pode combater a ideologia estatal e ser livre na sua mente. Livre você sempre será. Sartre dizia que você está condenado a ser livre. Eu diria que isso é uma bênção. O livre-arbítrio é um presente de Deus.
Agora, você tem o dever moral de, na sua mente, você se libertar das amarraduras mentais do Estado. Então, por exemplo, quando eu falo que eu respeito a lei, eu estou me referindo à lei de Deus, a lei natural. O que o Estado faz não é lei. O que o Estado faz é um bando de mandados criminosos escritos num papel. Quando o cara fala, o Brasil, eu não sou brasileiro, eu pertenço ao Ducado da Cogósia, que é a minha casa, minha propriedade privada. A República Federativa do Brasil está ocupando o meu território, que é o Ducado da Cogósia. Pau no cu desses filhos da puta. Então eu já tô no anarcocapitalismo. Eu encaro o Estado como aquilo que ele realmente é. O Stephen Molyneux já falava isso. As coisas fazem sentido quando você começa a ver o que o Estado realmente é, uma gangue. Só isso, ele é só uma gangue. Então a minha mente já está livre disso. Eu já consegui, graças a Deus e a muito estudo, eu consegui a minha libertação mental. Agora, eu não tenho libertação física, né? Se eu não pagar nenhum imposto, a polícia chega aqui e me enche de pau. Mas a mental eu já consegui. O Francisco Pacholoc pergunta se o aborto foi o único erro do Rothbard em A Ética da Liberdade. Não, ele cometeu vários ali. Para começar, ele cometeu erros epistemológicos. Ele não conseguiu depreender de onde vem o direito natural. Ele também fala que os pais têm direito de deixar o filho morrer de fome. Ele comete vários erros em termos de punição. Ele fala, por exemplo, que a pena de morte só se aplica para assassinato. Para mim, se aplica para uma caralhada de crime. Na Bíblia mesmo, na Antiga Aliança, são 36 crimes para os quais era prescrito a pena de morte. E assim por diante. O Matheus Chaves sugeriu um vídeo para eu explicar por que não é cristão. Por que não é cristão defender o desarmamento? Bom, posso falar isso rapidinho aqui. No Evangelho de Mateus, Cristo fala: venda sua capa e compra uma espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Cristo se deixou ser crucificado porque ele tinha essa missão salvífica. Mas não é para nós sermos pacifistas, não é para nós deixarmos o mal prevalecer fisicamente. O mundo material foi feito para glorificar a Deus. Nós não podemos deixar o mal controlar a matéria. A única maneira de não deixar o mal controlar a matéria é pegar as armas e meter a porrada neles. Mas eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. O Caio Magalhães nos lembra muito bem que é uma grande bobagem dizer que política e religião não se misturam. Se a política influencia, inclusive coercitivamente, a boa parte dos aspectos da vida do cidadão, como é que você não vai colocar a moral cristã para controlar isso? Quando a religião e a política não se misturavam, você tinha sacrifícios humanos, você tinha escravidão. Ainda bem que a religião entrou no meio. David Eller pergunta, por que eu uso a doutrina religiosa como argumento libertário? Porque o argumento libertário é um argumento moral. O que é moral? Moral é a vontade de Deus. Tem outra. Quando eu tentei procurar a justificativa do direito fora da religião, eu me perdi. Não tem. Não tem. Aí um dia eu cheguei para um amigo meu que é libertário ateu. Se ele estiver vendo o vídeo, um abraço para ele, o André Ferrari. Muito gente boa. Mas um dia eu cheguei para ele, André, você que é ateu, de onde vem o direito? O direito acaba sendo uma convenção. Eu falei, não pode ser uma convenção, você não pode confundir o direito com a força da maioria. Mas o direito tinha que ser propriedade privada. Aí eu perguntei pra ele, mas por que você... Tudo bem, eu concordo com você, a propriedade privada é uma das melhores proxies que nós temos. Mas por quê? Não, seria o que é melhor. Melhor na opinião de quem? Na sua? Não é a opinião do Jorge Soros. Bom, eu sei que eu acabei prendendo o André Ferrari e ele não conseguiu me explicar por que o direito para um ateu diferiria do positivismo constitucional ou da opinião do que é melhor para ele. Não dá, realmente não dá. Nós só temos direitos porque Deus nos deu. Você não consegue sair disso. Vinícius Bonafé, aborto é homicídio. Punição seria punição de homicídio. Piorada, né? Triplamente qualificada. Marcos Alexandre fala que na Idade Média não tem tanque. Bom, a cavalaria blindada da época eram os paladinos, né? Mas o problema, o grande atrativo da Idade Média é institucional. A tecnologia avança naturalmente. Agora imagina pegar a tecnologia de hoje com as instituições medievais. Ia ser louco. Salve.
Daniel Souza pergunta o que eu acho sobre a Sharia. Você sabe como é que você faz para entrar numa Sharia Controlled Zone? Com cruzada. É assim que se entra. Quem sabia lidar com Sharia era Urbano II. Era Ricardo Coração de Leão. É assim que se lida com Sharias. Seus Sharia de coerrola. O Luiz Miguel fala que nem o demônio consegue me refutar bem, que eu gostaria que fosse assim. O demônio me fez apoiar o Bolsonaro por algum tempo. Eu tive um lapso mental e o demônio ficou soprando besteira na minha orelha. O demônio é um político. O demônio é um demagogo. Quem conseguiu enganar o demônio foi São Wolfgang da Rastibônia. Esse sim não era refutado nem pelo demônio. Ele enganou o demônio, falou pro demônio para ele construir uma igreja, que não tinha recursos. E o demônio cobrou a alma do primeiro que entrasse por aquela igreja. Aí o demônio fez, e São Wolfgang da Rastibônia atraiu um lobo para dentro da igreja. Só que a alma dos animais não é imortal. Então a alma do lobo foi simplesmente destruída. E era um lobo que aterrorizava a cidade. Quer dizer, ele livrou a cidade de um lobo, construiu a igreja e enganou o demônio. Chupa, demônio. Renato Beni, o Obamacare, ele merecia um vídeo só pra falar dele. É uma excrescência, uma barbaridade. E que esse vagabundo do Trump fala que vai manter. Quer dizer, não é pra confiar em político nenhum, mas depois eu falo sobre isso porque isso aí é grande, cara. Eu conheci a escola austríaca, o Luiz Henrique Gonçalves pergunta, através do Fernando Fiore Quioca, Cristiano Fiore Quioca e Roberto Quioca. Se não fossem os irmãos Quioca, não teria porra nenhuma no Brasil, só pra constar aqui. Ou pelo menos nós estaríamos vários anos atrasados. Não sei quando que eu vou debater com o Olavo. Jesus era libertário? Bom, depende do que você chama de libertário. Jesus é Deus. Deus é a vontade de Deus é a própria moralidade. Jesus Cristo disse: "Vim manter a lei". Então você pode dizer que Jesus era um conservador, ele veio manter a lei de Deus. Mas justamente o que diz essa lei? Amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo, etc. Não roubarás, não matarás, que é bem coincidente ali com a ética libertária. Você pode dizer então que Jesus é um conservative libertarian. Eu nunca vi ninguém defender o Estado na Bíblia. Romanos 13, Romanos 13. Vai aprender grego bíblico antes de falar Romanos 13. Parece estrada. Antigamente era estradas, né? Agora é Romanos 13. São Paulo, quando escreve Romanos 13, ele fala submeter-se-á às autoridades naturais moralmente ordenadas. O que é isso? É família, é a igreja, é o seu contratante na empresa, não é o Estado. O Estado é desordenado. Quando ele fala pagarás os tributos, não é imposto, é o foros. São as taxas que você já concordou em pagar. Ele só tá falando pra você não ser um caloteiro. O Olavo é um vagabundo, astrólogo, agente da CIA. Não que eu concorde com aqueles eurasiano doente mental lá do Prometeu Liberto. Mas uma coisa ele tem razão. Os ataques que eles fazem contra o Olavo. O Olavo é um subversivo. Toma cuidado com ele. Um puxa-saco dos americanos. Ele tenta cabotar as coisas. Ele tenta esconder as coisas. Ele fala muito no Foro de São Paulo, mas o Foro de São Paulo é uma manobra diversionária para tirar sua atenção do Clube de Roma, por exemplo. E da Comissão Trilateral. Ele tomou um cacete do Alexander Dugin. Que é outro puto também. Mas toma cuidado que vocês estão achando que o problema é na Rússia. E o problema não é na Rússia, não. O problema é em Washington. Beatriz Emig, um beijo pra você. A Roth Girl é muito boa pra falar de economia. Vocês estão perguntando aí o que eu acho da Roth Girl. Fora aquela, né? Eduardo Clausen Kahneman. Se você concordaria com a pena de morte pra quem abortasse? Sim. Homicídio. Kevin, nenhum libertário defende venda de bebê. Nós defendemos a venda da guarda do bebê, que essa guarda implica em criar o bebê com condições humanas
dando-lhe subsistência. Ninguém defende venda de bebê, isso seria um absurdo. Seria admitir que um ser humano é sua propriedade, o que é antilibertário. E aí, nesse ponto, obviamente, eu concordo com o Rothbard. Se eu acho isso moral? Não, moral é você ter uma família cristã, onde, como dizia o venerável Fulton Sheen, um casamento a 3, homem, mulher e Deus, onde eles têm um filho e assumem a missão de levar esse filho para o céu. Não é vender o bebê. Agora, eu sou a favor, porque se o casal tem tanta desconsideração pela criança que ele venderia, então é melhor vender mesmo para alguém que queira cuidar com mais amor, né? Tá cheio de casal estéreo aí. Bashar al-Assad, ditadorzinho, filho de uma puta, mas os inimigos dele conseguem ser ainda piores. Os inimigos dele são aliados do Obama e dos filhos da puta da Arábia Saudita. São arabistas. É o terrorismo sunita que quer tomar conta ali do Oriente Médio e talvez até destruir Israel. Ou seja, o Bashar al-Assad ruim e os inimigos dele pior. Maçonaria é coisa do demônio. Marcelo Nascimento, o cara que enganou o diabo que eu falei, é o San Wolfgang da Rastibônia. Bispo da Rastibônia. Eu tô correndo um pouco aqui porque eu preciso ir embora. Eu preciso correr pra ver Walking Dead. Para de perguntar a minha altura, ô porra! Tá coisa chata do caralho. Cogos fala sobre... Cara, o cara tá pedindo pra eu falar sobre masturbação. Masturbação é pecado. É pecado e é pecado grave contra o 6º mandamento, que é a castidade. É claro que existem circunstâncias que podem atenuar, às vezes o cara tá muito tenso, mas é pecado, ela tira as energias vitais do homem e ela mata a capacidade do amor, ela desordena os afetos. Esse negócio de prazer aí devia ser um bônus oriundo do amor. Agora, quando o cara vai simplesmente objetificar aquilo que ele tá vendo só para conseguir o prazer ali, ele tá banalizando os afetos. É pecado. Mas o Padre Paulo Ricardo é muito melhor para falar sobre esse assunto. Procura os vídeos do Padre Paulo Ricardo sobre isso. Deixa eu correr aqui. Tem perguntas muito boas que eu vou ter que pular porque eu tenho que sair. Luiz Henrique, eu respondi já como eu conheci a escola austríaca. Com os irmãos Quioca. Paz de Cristo para você, Jean. Deus te abençoe, Vitória. Gengis Khan e seus arqueiros montados do Império Mongol estão perguntando quando que sai meu curso. Cara, vocês podiam bem que fazer um crowdfunding pra mim, né? Ajuda, né? Comprar meus abacate. Eu gostaria disso. Eu poderia dar uns cursos muito loucos se tivesse isso. Bom, pra terminar. Doutrina social da igreja. Gengis Khan, obrigado, mas é que tem mais gente que tem que fazer, né? A doutrina social da igreja, ela precisa ser interpretada, precisa haver uma hermenêutica contínua em relação à lei moral. A lei moral fala para você não roubar e não matar, o que já invalida o Estado. Agora, é claro que existe uma obrigação moral de fazer caridade. É claro que é pecado você acumular riqueza a níveis astronômicos e não ajudar o pobre. Mas isso é um problema entre você e Deus. Não é para entrar o Estado no meio. São João Crisóstomo, doutor da igreja, já falava isso. Quando o cara vai lá e força a distribuição de renda, você mata a caridade e você mata tanto o mérito da caridade quanto a santidade daquele sofrido que está recebendo o espólio do roubo. O cara, ou ele está se santificando pobre, né, por estar sofrendo, ou por estar despertando o amor de alguém que ajudou de coração, como está na Epístola aos Coríntios. Em nenhum momento a Bíblia manda você arrancar o dinheiro do rico. É uma questão moral. Então, a sua hermenêutica da doutrina social da igreja tem que estar compatível com a palavra de Jesus, tem que estar compatível com a Bíblia, tem que estar compatível com a santa doutrina, a tradição, os grandes santos. Não pode chegar um papazinho, um papazinho meio esquisito aí, como é o Papa Francisco. Claro que eu tenho o maior respeito pelo cargo dele, eu rezo por ele, mas é um sujeito que fala umas coisas erradas ali. Aí você pega o Papa Francisco, que é um papa que não faz nem um pouco o meu estilo, um papa, eu diria, fraco. E ele quer atropelar o ensinamento de Jesus, a Bíblia
e os doutores da igreja. Sabe quantos doutores da igreja existem? 30 e poucos, cara. 2000 anos de história da igreja, são 30 e poucas pessoas que conseguiram o título de doutor da igreja. Quer dizer, os caras não são pouca porcaria. Pra chegar um filho da puta da TL, igual o Leonardo Boff aí, falar que o Estado tem que distribuir, ó, vou aproveitar aqui e vou falar do Dom Paulo Anticristo AIDS. O Dom Paulo Anticristo AIDS, que morreu e morreu tarde, ele era um terrorista. Ele ajudou a armar o MST, ele colaborou com a ALN, que era um grupo terrorista. Ele ajudou sequestradores. Ele vestia bonezinho lá do MST, escreveu cartinha pro Fidel Castro e era amiguinho do Lula. O Fidel Castro matou um monte de cristão. O Fidel Castro matou padre. O Che Guevara disse que mataria Jesus Cristo se Cristo estivesse na frente dele. Ou seja, o Dom Paulo Anticristo AIDS é um heregezinho, vagabundo, filho da puta, terrorista, que deveria ter sido excomungado. Quase foi pelo Papa Santo João Paulo II. João Paulo II foi obrigado a dividir a arquidiocese de São Paulo em várias dioceses menores para tirar o poder desse canalha vagabundo. E para mim, TL tem que ser excomungado, comunista tem que ser excomungado. Se você vai interpretar a doutrina social da igreja errado, sem a lei moral, sem as sagradas escrituras, para fazer propaganda do Estado, você é um filho da puta. Você tá defendendo a mesma instituição que crucificou Cristo. Pessoal, vamos lembrar uma coisa aqui? O Estado matou Cristo, ô porra! O Estado matou Cristo. Vocês estão defendendo uma instituição que matou o nosso Senhor? Precisa lembrar disso! Puta merda! Sim, Santo Estevão da Hungria, São Luís IX da França, Santo André da Hungria, sim, teve vários reis santos. Para mostrar que justamente Cristo veio salvar e santificar todos os homens. E até um pecador mergulhado numa instituição maligna que é o Estado pode heroicamente combater o mal e santificar sua alma. É isso. Por exemplo, se tivesse um cara que assumisse o cargo de ditador e mandasse destruir o Banco Central, acabasse com os impostos, mandasse acabar com esse negócio de aborto e feminismo, defendesse o país contra o Estado Islâmico, mandasse matar os bandidos e não mexesse com a iniciativa privada, não mexesse com as liberdades individuais e econômicas, o cara é nominalmente um membro do Estado, mas ele está agindo ontologicamente contra o Estado. O cara pode... E com toda a tentação do poder, o cara ainda poderia se santificar sendo um ditador, por exemplo. Isso é raríssimo. E, portanto, é que existem pouquíssimos reis santos. Certo? Mas o Estado, institucionalmente falando, é uma instituição maligna que matou Cristo. Como é que foi o esquema? O Pilatos não era um cara que estava com ódio de Cristo. Pilatos era um relativista moral. Pilatos era um cara que acha que os fins justificam os meios e tudo. Então ele falou, bom, o cara é inocente, mas o César vai pegar no meu pé se tiver uma rebelião na Judéia. Bom, vai, manda crucificar, vai, vamos fazer o seguinte, vamos votar, vai, democracia. Solta o Barrabás e solta Cristo. Democracia sempre dá merda, mandaram soltar o Barrabás. Aí, bom, então não tem nada que possa fazer. Relativista moral. Fariseus, bando de legalistas. Os soldados que bateram e mataram Cristo estavam cumprindo ordem. Que é a coisa mais demoníaca que você pode fazer, cumprir ordem do mal. Os mais desprezíveis de todos. Isso é o Estado. Agora, nada impede de um agente dentro do Estado agir pelo certo. Agir contra a ontologia do Estado. Bom, é isso. O Ricardo de Sá, só para terminar aqui, tá perguntando o que eu acho do Saladin. Saladino era um filho da puta de um assassino. Existe muita mentira na historiografia. O pessoal fala da Idade de Ouro árabe. Isso nunca existiu. A Idade Média cristã foi uma Idade de Ouro. O Saladin era um assassino. Um cara que expulsou cristãos das suas próprias casas. Devia ter apanhado mais. Bom, é isso.